vez mais o saúdo com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui hoje, para junto com a igreja, poder adorar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, está no campo missionário, que Deus continue abençoando o servo do Senhor, sua família. Nesta noite, representado aqui pelo pastor Ramalho, que Deus continue abençoando a vida também do pastor Ramalho, sua família, pastor Ivan, que o auxilia aqui nesta congregação. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos do 1º em diante deste capítulo. Vamos ver uma história que os irmãos bem conhecem, falando a respeito dos discípulos de Jesus, que estavam em um momento de pescaria. Pedro, Tomé, Tiago, João, e entre outros. Era um momento que Jesus tinha ressuscitado, conforme percebemos no capítulo de número 20, Jesus já se havia mostrado outras vezes aos discípulos, embora que nem todos participaram, mesmo a epígrafe dos versículos do capítulo 20, dizer que Jesus se mostra aos 12, mas nem todos estavam presentes naquele momento. Jesus aparece para os seus discípulos, falando, instruindo, dando algumas orientações, mas a Bíblia diz que depois disso, no capítulo de número 21, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, dessa vez na região do mar de Tiberíades. Jesus vai ter um encontro com esses discípulos que, como o texto vai dizer, foram pescar. Alguém que toma muito destaque neste texto é o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, que é ele que quero conversar com os irmãos aqui nesta noite. Um servo do Senhor alcançado por Jesus, conforme vemos no capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas. Jesus ele está naquela região do Mar da Galileia, tem o primeiro contato com Pedro e com alguns outros discípulos. A Bíblia diz que Jesus chega na margem do rio, na margem do Mar da Galileia, e muita gente estava lá. Jesus entra, havia 2 barcos à margem do mar. Jesus entra no barco de Pedro, pede para que Pedro afaste-se um pouco da margem e começa ali a ensinar a multidão. Sabemos que depois dali Jesus faz um milagre, pedindo para que eles joguem a rede no mar, porque já estavam lavando as redes depois da pesca e não tinham apanhado nada. E logo em seguida que lançaram a rede vem cheia de peixe, chamam o outro barco para poder retirar aqueles peixes, que era um milagre que Jesus tinha feito naquele momento. E a Bíblia vai falar que, a Bíblia diz que Pedro, ele se lança aos pés de Jesus, e quando ele se lança aos pés de Jesus, ele disse: eu não sou digno que o Senhor esteja próximo de mim, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Esse é o primeiro contato que Jesus e Pedro têm naquele momento. E dali por diante Jesus disse: Pedro, eu vou lhe fazer pescadores de homem. O texto bíblico diz que Pedro abre mão de tudo aquilo que tinha ali e decide seguir Jesus junto com os outros discípulos. Esse homem era natural da cidade de Betsaida, filho de João, irmão de André, era um homem casado, era empresário do ramo de pesca, tinha muitas habilidades, muita experiência quanto ao trabalho da pesca, tinha o respeito de outros que serviam com ele, pois ele era muito habilidoso, era residente já na sua idade madura, na cidade de Cafarnaum. É um homem que chegou a Jesus, conforme também vamos ver no Evangelho de João, através do seu irmão André,
porque mesmo não tendo contato com Jesus de imediato, seu irmão falou de Jesus a Pedro, e Pedro ouviu falar de Jesus através do seu irmão. E Pedro é uma imagem de um homem como eu, como vocês, que aqui estão, um homem frágil, um homem que um dia está muito bem, pegando o céu com a mão, dando muita glória, sendo muito cheio, mas outro dia está chutando o pau da barraca, com a vida instável, sem saber o que vai acontecer, cheio de ansiedade, confuso, um dia muito crente, acreditando na chamada, citei o capítulo de número 5, salvo engano, o verso de número 20 de Lucas, que ele deixa tudo e vai seguir Jesus, mas outro dia, decidindo voltar atrás, talvez imaginando que errou na escolha, foi precipitado, pois era um homem precipitado. Pedro é a imagem da nossa humanidade, que independente de ter contato com Cristo, vivemos dias difíceis também. Tem dia que é muito bom ser crente, tem dia que a gente consegue ser um bom humano, ser um bom amigo, ser um bom esposo, ser um bom filho, mas tem dia que não dá para conviver em sociedade, parece que tudo dá errado, parece que a vida é injusta, parece que Deus nos esqueceu. Era o Pedro. Se você olhar comigo, a Bíblia vai dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 32, que Pedro, ele era um homem que viu Jesus na transfiguração. É um homem que viu a glória de Deus. O verso vai dizer, o verso de número 29, diz, enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e as suas roupas ficaram alvas e resplandeceu como um brilho e um relâmpago. Então surgiram dois homens que eram Elias e Moisés, que conversavam com Jesus, e a Bíblia vai dizer que este Pedro, ele vê a glória de Deus. É um Pedro que vê o Jesus ali glorificado, ver Elias, ver Moisés, ver a transfiguração no monte, mas é um Pedro que, além de ter essa experiência de ver Jesus, o verso de número 33 vai dizer que ele foi um homem que se assombrou com tudo aquilo, que disse coisas sem sentido, aquilo que não deveria dizer. Veja o que diz o texto no versículo de número 33, de 9 de Lucas, quando iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu, mestre, como é bom estarmos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, um será seu, outro de Elias, outro de Moisés, mas Pedro não sabia de certo o que estava propondo. Era um homem que, ao mesmo tempo que via a glória de Deus, estava sentindo uma experiência nova, e em um vacilo seu não sabia nem o que falava naquele momento, se precipitava em palavras. Era um Pedro que negou que Jesus lavasse os seus pés, conforme está em João, capítulo de número 13, verso de número 7. Jesus chega para lavar os pés do discípulo, aí Pedro disse, Jesus, não, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. O Senhor é mestre, o Senhor é Deus, o Senhor é Jesus, e eu sou Pedro, eu sou pecador. E lavar os pés era o trabalho de um escravo. Então eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. Ele reconheceu que era pecador. Até então a gente pode aí até louvar a Pedro por isso, mas negou a receber aquele ato de Jesus. E foi um Pedro que se precipitou tanto que quando Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terá parte comigo. Ele disse, não apenas os meus pés, mas lave a minha cabeça, lave as minhas mãos, me lave por completo. Era um homem que às vezes estava muito bem, mas às vezes exagerava naquilo que fazia e falava, porque era natural, era um homem comum, era um homem igual a mim, igual a você, que poderia estar hoje muito bem, mas amanhã fracassar. E eu fico imaginando se Jesus fosse igual ao homem, que no primeiro vacilo que o homem dá, ele despreza, ele marca, ele escanteia, ele deixa de lado. Mas Jesus não é assim. Cada dia que Pedro amava, não era Jesus olhando para ele e lançando em rosto. Você, quando vê o texto sagrado, você vê que Jesus ele fazia questão de ter Pedro ao seu lado.
porque por mais fraco que Pedro fosse, Jesus ali, que era graça em pessoa, estava pronto a lhe abraçar, a lhe amar, e fazer cuidar da sua vida e lhe orientar de maneira que ninguém conseguiu, mas Jesus estava pronto a fazer tudo aquilo pela vida de Pedro. Então Pedro era este homem, era um homem de muita fé. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, de Mateus capítulo de número 14, que Jesus está andando lá, parece no mar. Pedro vê Jesus andando sobre as águas e disse: Senhor, se é tu mesmo, manda, cara, que eu vá andando por cima das águas. E Jesus olhou e disse: venha. E lá vai Pedro andando por cima das águas. Que glória, que coisa bonita, que homem de muita fé. Mas foi no meio dessa tão grande fé que quando o vento soprou, bateu no seu corpo, ele sentiu medo, porque todos nós estamos sujeitos a sentir medo. E este Pedro, que antes tinha tanta fé, agora está submergindo em águas, clamando, dizendo: me socorre, Senhor, salva-me, porque eu preciso da sua ajuda. Com isso, entenda que por melhor que seja o seu dia, por maior que seja a sua fé, por maior que seja a sua esperança, haverá dias difíceis que você não vai conseguir encontrar saída e solução. Mas no meio a esta tempestade existe um que mandou você vir andando por cima das águas, que não desacreditou da sua fé, que sabia que você teria medo, mas mesmo assim disse: venha. Eu sei que você vai aí afundar no meio do caminho, mas não se preocupe, porque eu estarei pronto para estender a mão e lhe levantar desta situação. A fé era grande, mas o medo também, isso é natural. Era um Pedro normal, de carne e osso. É um homem que, quando as pessoas não sabiam quem era Jesus, ele sabia quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse: o que dizem por aí o que eu sou? As pessoas viam os milagres, viam os prodígios, ouviam os ensinos e não sabiam quem era Jesus. Mas os discípulos disseram: um diz que o Senhor é Elias, outro é Jeremias, ou qualquer dos profetas. Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês, o que dizem sobre mim? Perceba que existe um silêncio, embora que uma precipitação de Pedro, que ele era agoniado, adiantado. Mas enquanto todo mundo estava em silêncio, sem saber responder quem era Jesus, aquele homem fraco, pecador, que havia falhado diversas vezes, recebeu uma revelação do céu e disse: tu és o Cristo enviado do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e disse: Pedro, não foi nem carne e nem sangue que te revelou, foi Deus, porque somente Deus é que consegue revelar ao homem quem eu sou de verdade. Aí perceba que o Pedro que revelou quem era Jesus através de Deus, é o Pedro que em Marcos capítulo de número 8, versículo 31 e 32, a Bíblia diz que quando, já vejo que diz o texto, Jesus falando sobre o assunto de maneira clara, Pedro, chamando Jesus em particular, disse: mestre, começou a censurar energicamente, dizendo: Jesus, o Senhor não pode ir para a cruz. Jesus começou a ensinar, a dizer: o Filho do Homem vai ser entregue na mão do homem, ele vai para a cruz, ele vai morrer, mas vai ressuscitar. O homem que recebeu a revelação que Deus tinha dado a ele, que Jesus era o enviado de Deus, agora está dizendo para o enviado de Deus: o Senhor não merece ir para a cruz. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, apartai de mim, Satanás. Por quê? Porque Satanás, usando Pedro, queria impedir a obra de Deus. Jesus diz um texto: porque tu cuida das coisas humanas, tu cuida das coisas dos homens. Com isso eu quero dizer aos irmãos, com a mesma proporção que alguém pode receber uma revelação, em dado momento pode vacilar e se encontrar em uma situação vexatória, como estava o apóstolo ou o discípulo Pedro naquele momento. Mas independente dessa situação, Jesus fazia questão de ter Pedro ao lado dele.
Jesus poderia ter dito: olha, eu vou chamar Tiago, eu vou chamar Mateus, eu vou chamar Lucas, eu vou chamar qualquer outro. Você não pode estar comigo. Mas em dados momentos, Jesus, quando resolvia reunir-se em particular com alguns discípulos, era Pedro, Tiago e João. Se o homem olhasse hoje, diria assim: essa sociedade faria juízo de valor, dizendo: Jesus só anda com quem não presta, pessoas fracas, imperfeitas. Mas que bom que Jesus anda com esse tipo de pessoas, porque pessoas que se acham autossuficientes não conseguem receber e absorver dessa graça que Jesus tem para nos dar. Eu e você não merecemos, deveríamos estar fora, desprezados, desgarrados, mas a graça dele nos alcançou, nos trouxe para perto. E quando alguém disse: não serve, não presta, não dá, não adianta ter ele por perto, Jesus chamou você em particular e disse: vamos para o monte comigo. Eu vou lhe dar experiências que a humanidade não consegue lhe dar, mas eu lhe amo e consigo dar a você. Era Jesus e um Pedro cheio de fracasso. Eu vou chegar no capítulo que eu li com os irmãos. Era um homem impulsivo. Este homem, segundo escreve João, capítulo de número 13, versículo de número 37, a Bíblia diz: e Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou não pode seguir-me agora, entretanto seguirás mais tarde. 37 diz: inquiriu-lhe Pedro dizendo: Senhor, não posso te seguir, porque não posso te seguir agora? Por ti eu daria a minha vida. Que prova de amor, que homem leal, que homem verdadeiro e prestativo diante de Jesus. Eu vou dar a minha vida por você, Jesus. Quem olhava de fora poderia dizer: de fato, Jesus pegou Pedro, Jesus levantou Pedro, Jesus deu a Pedro, numa linguagem bem chula e popular, muita moral a Pedro, e Pedro tinha total certeza em dizer: eu daria a vida por você. Mas este Pedro que prometeu dar a vida por Jesus, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 24, que quando prenderam Jesus e levaram para... e Pedro entrou na casa... e a Bíblia diz, capítulo de número 22, versículo 24, então... prenderam Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, seguia Jesus de longe. Um homem que disse: eu vou morrer pelo Senhor, agora está seguindo Jesus de longe, com medo do povo, com medo de ser preso, com medo de algumas retaliações e entre outras coisas. Perceba que ao nível da coragem que ele disse: eu morro, a covardia estava equiparada, estava agora fugindo, com medo. Mas a Bíblia também disse que era um homem, Pedro era este homem, é um homem de promessa. Ele olhou para Jesus, poderia ser considerado um homem comum, como hoje é considerado um homem comum, deveria ser um político do século 20, olhou para Jesus e disse: Senhor, todos podem te abandonar, Marcos 14, 29, eu nunca te abandonarei. João pode, Tiago pode, Mateus pode, mas eu, Pedro, nunca vou te abandonar. Mas a Bíblia diz que esse mesmo homem que disse: nunca te abandonarei, quando prenderam Jesus, quando levaram Jesus, 14 de Marcos, versículo de número 66, continuando, e Pedro continuando, na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, e vendo Pedro aquecendo-se, fixou na fogueira, fixou os olhos nele, e afirmou: tu és um daqueles que anda com Jesus de Nazaré. E ele disse: não, eu não sou desse grupo. O homem que disse: não te abandono, está negando Jesus agora. A Bíblia diz que mais uma vez vai-se, ele vai acompanhando Jesus de longe. Alguém olha e percebe Pedro. Pedro disse: você é um deles? Ele disse: não sou um deles. Diz a Bíblia que um dos homens viu Pedro e disse: tu
tu és um galileu, tu fala como um deles, tu se veste como um deles. Pedro, a Bíblia vai dizer no verso de número 72, do capítulo de número 14 do Evangelho de Marcos, que Pedro começou a espraguejar, a dizer, não sou eu, a amaldiçoar. O homem que disse, não te abandono, agora está espraguejando e amaldiçoando. Perceba o tamanho da fragilidade da natureza humana. Quando a vida está em jogo, a gente quer salvar a própria vida. Não importou para Pedro o milagre, não importou para Pedro a pesca, não importou para Pedro as vezes que Jesus passou na sua casa, a saúde da sua sogra. O homem que disse, não te nego, agora está escutando o galo cantar pela terceira vez. Aí cantar depois que negou Jesus pela terceira vez. E lembrar que Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E agora, se cumprindo isso, a Bíblia diz que ele fica em uma amargura profunda, sem saber o que fazer da sua vida. A marcante personalidade de Pedro, de um homem estável, de um homem volátil, que um dia estava muito bem, amanhã tão mal. Um dia prometendo o céu a Jesus, amanhã fracassando, fraquejando, abrindo mão de tudo. É a nossa vida, irmão. Um dia a gente levanta crente dizendo, Senhor, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou falar mal, hoje eu não vou fazer errado, hoje eu vou ser crente, eu vou ser fiel. E quando chega no final da tarde a gente errou, fracassou, fez pior do que fez antes. E ficamos talvez imaginando, como imaginou Pedro, a vida acabou, não tem mais saída, não tem solução. Jesus vai me desprezar e abrir mão de mim de verdade, e eu estou em fracasso, em ruína, minha vida vai se acabar, não existe esperança para a minha vida. Pedro talvez poderia pensar desta maneira, mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou e as mulheres estão na porta do túmulo, o anjo olha, e quando o anjo vê as mulheres, disse, ele vai lá para a Galileia, vai na frente e tem um recado, avisa aos discípulos que ele está vivo e vai encontrar eles lá. Talvez quando as mulheres viram as costas e vão seguindo correndo, o anjo diz, espera, dá um recado a alguém especial, a Pedro, que Jesus também vai encontrar ele lá. Se fosse você, você teria esquecido, riscado do rol de amigo, desprezado, apagado da agenda do celular, não fazia parte do seu grupo social. Mas Jesus não, ele mandou um recado para alguém que negou, maltratou, desprezou, espraguejou, disse que não servia, não prestava, abriu mão de tudo. Quando Pedro nega Jesus, Pedro nega seu nome, Pedro nega seu ministério, Pedro nega Jesus amado. E quando todo mundo disse acabou, Jesus ressuscita e diz, avisa Pedro que eu tenho um plano na vida dele, que eu amo ele com a mesma proporção. Irmão, o amor de Jesus não se pode medir, o amor de Deus não se pode medir, mas acredito que Jesus amou mais Pedro, depois de tudo aquilo, antes de ter encontrado Pedro pela primeira vez. Sabe por quê? Porque quanto mais falho o homem é, mais graça Deus tem para depositar na vida dele. Quanto mais fracasso existe, mais misericórdia tem para levantar o homem da charco de lodo. Quanto mais imperfeição tem sangue do Cordeiro para limpar uma história que não serve, é negra, podre, onde todo mundo despreza. Jesus abre os braços, diz eu amo e eu quero ter ao meu lado, porque esta é a minha missão. Mas vamos para o texto. A Bíblia diz que quando Jesus já tinha aparecido outras vezes para os discípulos, agora aparece mais uma vez. Agora Pedro, talvez frio, porque se encontrou Jesus. Em outras aparições, o texto não relata que Jesus trata algum assunto com ele em particular. Talvez achando que era desprezado por Jesus. Capítulo de número 21, a Bíblia diz que ele tem uma ideia, e a ideia é, eu vou pescar. A obra que ele tinha largado antes. Alguns estudiosos, comentaristas vão dizer que possivelmente todos os materiais usados aqui nesta pesca eram emprestados, porque quando Pedro tinha aberto mão de tudo lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, agora depois do ministério já não tinha nada para ele sobreviver daquelas atividades antigas que tanto bem exercia. Mas agora este homem está diante dos seus amigos dizendo, eu vou pescar.
Pecador como era, fraco como era, mas era um líder nato. As pessoas olharam para Pedro quando Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: a gente também vai com você, porque se você vai pescar, a gente também vai pescar. Não tem nada a fazer aqui. Perceba que um desanimado consegue desanimar o outro tanto também. E Pedro agora está arrastando pessoas para um caminho que Jesus disse: você não vai precisar mais pescar, você vai ser pescadores de homem. E agora ele vai para a pesca. Quando vai para a pesca, algo natural acontece. É o quê? O homem fora da direção de Deus, por mais habilidade que o homem tem, nada dá certo na vida dele. Pode ter as melhores habilidades, pode ter maior conhecimento, pode ter grande experiência. Se não tiver Deus na vida, se não tiver na direção, dá errado, vai não dar certo, não prospera, nada sai bem. E Pedro agora com os discípulos a noite toda, rede para um lado, rede para o outro, rede para um lado, rede para o outro. Era um homem especialista na pesca, conhecia os 4 cantos do mar e sabia muito bem aonde estava pescando, mas a vontade de Deus era outra para a sua vida, e ele talvez não entendeu. Deixa eu lhe dizer um negócio aqui nesta noite. Talvez você esteja se perguntando: por que não está dando certo? Por que não está progredindo? Por que não prospera? Porque talvez não seja a vontade de Deus na sua vida. Tem pessoas que Deus permite que dê certo, mas tem pessoas que Deus não permita que dê certo, porque a vontade é outra. Então não adianta chocar a cabeça, não adianta brigar com Deus, porque não sai vencedor. Tira o teu cavalo da chuva para não se molhar, porque a vontade de Deus para a tua vida é outra, Pedro. Não é pescar e rede para um lado, rede para o outro, rede para um lado, rede para o outro, nada de pesca, de peixe. A Bíblia vai dizer que pela manhã eles olharam para a praia e viram um homem. Texto sagrado vai dizer, na revista e corrigida, que era aproximadamente 200 côvados, que aí tem uma distância de aproximadamente 100 metros da praia. E quando aquele homem estava lá, não notaram, talvez pela neblina, não notaram talvez o cansaço, não notaram talvez a cegueira espiritual, que era Jesus que estava na praia. E o interessante é que aqueles discípulos desobedientes, e em especial o Pedro, quando Jesus está na praia, verso de número 5, Jesus se dirige a eles. E o interessante que eu quero aqui já compartilhar com você, é que quando Jesus se dirige a eles, Jesus não chama ele de rebeldes, Jesus não chama ele de desobedientes, Jesus não chama ele de qualquer outro tipo de coisa. Veja o que diz o verso de número 5. Jesus olhou para os discípulos e disse: filhos, vocês conseguiram pegar alguma coisa? Por mais desobedientes que eles eram, o amor de Jesus não mudou para com a vida deles. Por mais desobediente que eram, o tratamento de Jesus não mudou para com a vida deles. Está pensando que Deus é o homem que acorda mal-humorado, vendo muita coisa, achando muito problema, um dia trata você bem, outro dia trata mal? Não. Por mais desobediente que você é, e eu falo isso não fazendo apologia aos erros e aos fracassos, mas por mais desobediente que sejamos, Deus nos trata da melhor maneira possível. Enquanto alguém poderia chamar: ei, desobediente, ele disse: ei, filhos, vocês conseguiram pegar alguma coisa? Vocês me deixaram, mas eu nunca deixei vocês. Vocês mudaram do caminho, mas eu nunca desprezei vocês. Vocês querem uma vida nova, mas eu quero continuar tendo intimidade com vocês, porque eu amo vocês e não abro mão de vocês por nada. Entenda, irmão, que o amor de Deus é maior do que todas as coisas. Jesus chama eles de filhos, ao invés de chamar de qualquer tipo de coisa. Se Jesus chama os desobedientes de filhos, quem somos nós para espraguejar quem Deus chamou e escolheu? Tenha convicção de uma coisa: por maior que seja o teu fracasso, tua falha, teu deslize, tudo que vem acontecendo, existe um que está te esperando na beira da praia. O trabalho pode estar dando errado a noite toda, mas Jesus está na beira da praia dizendo: eu estou esperando você.
Eu não estou esperando com uma chibata na mão para bater e desprezar, prender. Não, eu estou lhe esperando de braços abertos para lhe beijar, lhe abraçar e dizer que eu lhe amo e tenho um projeto muito grande com você. Quando Jesus pergunta se eles haviam conseguido alguma coisa, eles respondem não. Jesus diz aquele negócio mágico: joguem a rede no outro lado do barco. Quando eles jogam a rede no lado direito do barco, por obediência, talvez por educação, talvez por cansaço, talvez por qualquer coisa, porque tem gente que é muito soberbo, muito inteligente, que não consegue receber nenhuma orientação, nenhuma crítica, nada, e Pedro, por ser experiente, PhD em pesca, poderia dizer: como esse homem está mandando eu, que sou pescador nato, jogar a rede desse lado do barco, se eu já lancei de todos os lados, na frente e atrás, e não tem nada? Mas jogaram por educação, e quando jogaram a rede, o texto bíblico vai dizer, vou correndo para chegar à conclusão, que o texto bíblico vai dizer que quando jogaram a rede, quando vai puxando, nem puxaram, quando vão puxando, João percebeu que quem estava na beira da praia era diferente. Porque Jesus não precisa fazer muita coisa para mostrar a gente que está do nosso lado. Tem gente que fica esperando o céu ficar cheio de chamas, aí relâmpago, as árvores falar, a jumenta profetizar. Ele não precisa fazer muita coisa para dizer que está contigo no meio desta jornada. Você pode olhar para o seu irmão e dizer a ele: Jesus está contigo. Ele não precisa te chamar a atenção. Abre os olhos e percebe que está dando errado, porque ele está lá na praia te esperando voltar, crente. Quando puxa a rede, João disse: é o mestre. Pedro se desespera, bota a túnica e se lança no mar, 100 metros de distância, ele sai nadando, chega na beira da praia. A Bíblia diz que ele não fala nada, fica calado esperando Jesus, enquanto esperando os outros chegar, olhando para Jesus e dizendo: talvez, eu acho que eu estou tendo alucinação. Um problema muito sério, a noite toda trabalhando, estou vendo coisa que não deveria ver, estou com um problema psicológico muito grande, amanhã eu tenho que fazer terapia, tenho que ir na psicologia, tenho que pegar um psiquiatra, tomar um remédio, porque alguma coisa está acontecendo errado na minha vida. Olhando para Jesus, e Jesus não fala com ele, porque a Bíblia diz que tem agora uma fogueira, conforme vimos nos outros capítulos, na vez que Pedro negou a Jesus, uma fogueira, diante de uma fogueira. Alguns estudiosos fazem essa ligação, mas eu quero só trazer a curiosidade. Agora, uma fogueira, peixe e pão, e Jesus sentado, olhando para Pedro, e Pedro olhando para Jesus, talvez pensando consigo: rapaz, eu não sei se ele veio reclamar comigo, eu não sei se ele veio me matar, acabar com a minha vida de verdade e destituir, pegar meu cartão de discípulo e rasgar na minha frente, mas eu acho que tudo deu errado neste momento, porque Jesus com certeza não veio aqui para me restaurar. Mas a Bíblia diz que quando estava lá, os discípulos chegaram, Jesus já tinha peixe assado, mas disse: peguem os peixes lá, 2 peixes, e pegaram 2 peixes, trouxeram para Jesus, todo mundo calado, não ousava perguntar nada. Aí Jesus sai dividindo, alimentando, porque Jesus é assim. Primeiro trata das nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. O homem não, vai logo, surra, pau, ensinando, direitando. Jesus não. A gente está debilitado, é uma noite toda de trabalho, a gente está cansado, e Jesus alimentando pão e peixe, proteínas para você, vitaminas, coma, se alimente, porque eu tenho uma jornada para você ainda continuar. Tem uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Alguém está pensando que você vai ficar na beira do caminho, mas o Espírito Santo está falando com você nesta noite, dizendo: eu vou te alimentar neste teu tribulação, vou te dar pão, vou te dar peixe, vou te aquecer. Quando alguém pensar que você vai morrer de frio, eu vou te aquecer com meu fogo e vou te levar de novo, porque eu tenho algo na tua vida. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Mas diz a Bíblia que agora Pedro, ouvindo Jesus, olha para ele, os versículos que nós lemos. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Eu fiz uma ligação, embora que eu sei que de fato isso, vou falar aqui, de certo que Jesus queria falar com essa expressão, ama mais do que esse. Mas quando Jesus talvez disse isso, talvez Jesus estava falando dos utensílios de pesca, das habilidades que Pedro tinha, daquilo que Pedro estava naquele momento fazendo, no resultado do seu trabalho.
mas eu bem sei que Jesus estava falando do amor que os outros discípulos tinham para com ele. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Jesus, ele estava falando, só fazendo referência às extravagâncias de Pedro. A um homem que um momento: Senhor, eu te amo melhor do que todo mundo. Se todo mundo te abandonar, eu sou crente. Todo mundo pode se desviar, pode o pastor, pode a esposa do pastor, a dirigente da comissão, o Madalp pode cair, mas eu não, eu vou ser crente demais, porque eu sou muito santo e ninguém me toca. Jesus estava falando dessas extravagâncias, porque por mais arrogante que o homem é, Deus parece que faz questão de humilhar o homem para mostrar que ele não é nada, porque o homem às vezes acha que vem, o homem até nesse momento de humilhação, ele quer se exaltar dizendo que é barro, mas Deus disse: não, você é pó, nem barro você é, fiz você do pó, não serve para muita coisa, peguei você de uma matéria que talvez muitos nem conseguem pegar, mas eu fiz questão de juntar. Jesus estava fazendo referência a isso. Deixa de ser extravagante, deixa de se achar muito crente, deixa de se achar melhor, porque tuas línguas são melhores do que os outros, porque tu fala melhor do que os outros, porque tu canta melhor do que os outros, porque tu prega melhor do que os outros. Tu não é ninguém, Pedro, tu é fraco igual qualquer um. A diferença é que eu te amo e o meu amor na tua vida transforma propósitos, e o meu propósito na tua vida é diferente da vida do teu irmão. Eu te quero da forma que quero João, mas o amor é o mesmo, a fragilidade é a mesma, e o cuidado também é o mesmo, mas contigo eu trato diferente, porque tem gente que Jesus tem que buscar na pesca, tem gente que Jesus deixa dar cabeçada muito tempo na vida, e tem gente que Jesus espera sentado vir buscar a Jesus. Mas quando Jesus olha para Pedro e pergunta isso, a gente bem sabe que existe aqui a diferença de dois verbos, o verbo ágape e o verbo philos. E mais, embora que os comentaristas vão dizer que a expressão aqui é só uma questão literária, estilística, não tem nenhuma ligação com a expressão textual, entendemos que o amor ágape é um amor incondicional, é um amor que sofre muito, é um amor que tem capacidade de enfrentar dificuldades por outros. E quando Jesus olha para Pedro e pergunta: tu me amas mais do que esses? A expressão ali é o amor ágape, e Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. A resposta de Pedro era um amor philos, era um amor frágil. Eu gosto do Senhor, eu simpatizo com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E mais uma vez, usando a mesma expressão conforme o original grego, era o amor ágape, e Pedro responde a Jesus da mesma maneira: tu sabes, Senhor. E Jesus mais uma vez confia a Pedro a missão: cuida das minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus pergunta a Pedro, mas desta vez a pergunta é diferente: Pedro, tu me amas, tu gosta de mim, tu gosta de mim como amor philos? E Pedro responde a Jesus: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Talvez Pedro sofreu, porque a Bíblia diz que ele se entristeceu na terceira vez, porque Jesus mudou a expressão, e o sofrimento era um filme que passava na sua cabeça, tal, quem sabe dizendo: eu fiz tanta coisa errada, e com um amor tão frágil, não fui tudo aquilo que prometi ser, mas esse Jesus nunca me desprezou. E a Bíblia diz, já encerro agora, que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E quando Pedro nega Jesus, nega seu nome, nega seu ministério, Jesus aparece para Pedro, mas dessa vez Jesus aparece para Pedro para devolver a Pedro o nome que Pedro tinha perdido. Jesus aparece para Pedro para devolver o ministério que Pedro havia aberto e que perdeu. Jesus olha para Pedro e volta para mais uma vez restabelecer a comunhão e a amizade que tinha com Pedro novamente. Moral do texto: por mais fraco que a gente seja, Jesus sempre estará disposto para nos abraçar e nos querer por perto. Mas irmão Felipe,
eu não sirvo, eu fracassei, eu me julguei ser muita coisa e hoje eu não consigo ser nada. Oh, que bom que você reconhece que julgou e que não é nada, porque a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo, Deus pega as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Deus pega as coisas que não servem, para confundir aquelas que servem. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez você está na beira ou está no meio do mar, pescando, navegando para longe, desistindo de tudo, querendo chutar o pau da barraca e abrir mão desta chamada. Mas eu tenho esta palavra de Deus para a tua vida. Jesus está na praia, disposto a te levantar, a suprir as tuas necessidades e a te dizer: pode o grupo falar mal de você, mas eu não falo mal da tua vida. Pode alguém jogar o pecado no teu rosto, mas eu quero ter você por perto. Pode alguém dizer que você não serve, mas eu quero abraçar a tua alma. Pode alguém te jogar de lado, mas eu quero você comigo no monte. Pode você dormir no momento da oração, mas eu quero você comigo no momento da oração. Pode alguém te jogar para fora de casa, mas eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou aquele que abraça e te traz para perto e te diz: eu não quero você distante, eu quero você perto. Mas eu não sirvo, mas eu quero a si mesmo. Mas eu não presto, mas eu quero a si mesmo. Mas eu sou fraco. Jesus é forte e te ama, porque Ele tem um projeto na tua vida. Nesta noite, eu quero perguntar se entre nós existe alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Uma oportunidade ímpar de você participar deste momento de comunhão com a igreja do Senhor. Talvez você estar igual a Ele, abrindo mão da chamada, jogando tudo para o alto e indo para distante de Jesus. Mas o investimento que Jesus fez na tua vida, Ele não vai abrir mão deste investimento que Ele fez na tua vida. Se existe alguém entre nós aqui na congregação, ou alguém que me assiste através das redes de comunicação da nossa igreja, aproveite esta oportunidade e venha para Jesus nesta noite. É uma noite que Jesus está te esperando. Talvez você esteja dizendo: mas é muito pecado. Existe pecado maior do que negar Jesus, de que espraguejar, de que dizer que Ele não serve, que não faz parte do grupo dele. Ei, Jesus te ama igual ama Pedro. Jesus te ama igual ama esta igreja. Venha para Jesus nesta noite, aceite ao Senhor nesta noite e vivencie as bênçãos de Deus, porque Deus tem coisas boas para você. E talvez você que entrou no barco com Pedro e está navegando distante de Jesus, Jesus está dizendo: volta para a praia, porque eu tenho o necessário para você continuar nesta jornada. Quantos recebem esta palavra? Dê um glória a Deus. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos às 9:30 da manhã.